A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Hoje, terça-feira, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, também pelo YouTube. Nosso canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, a sua opinião, ela é muito importante para nós. Vocês também podem acessar o YouTube digitando O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Energia, com muito amor, para a gente estudar os caminhos traçados por Jesus. Então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa. Hoje falando a mulher e o lar. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amado Jesus, neste momento vem a mim. Tenho ânsia de encontrar-te nas veredas do pensamento, de visar clara a tua excelsa figura, olhando para mim no doce e suave magnetismo do olhar profundo que substancializa de amor os mais secretos pensamentos e desejos. Tu me entendes e o teu olhar de compreensão anula os meus sofrimentos, realiza as minhas aspirações, desperta minha felicidade. Por isso, Jesus, procuro realizar-me atraindo-te a mim. Nesta hora, neste exato momento, penso que me envolves com a tua presença. Pões a mão sobre mim e me abençoa amplamente. O meu ser, corpo, mente e alma está sendo abençoado por ti. Tua santa bênção, Jesus, significa para mim disposição para resolver os problemas. Alegria, otimismo, confiança em mim e em ti para sempre. Obrigado, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a mulher e o lar. Cada um permanece na vocação em que foi chamado. Um dos mais belos aspectos da doutrina espírita é, sem dúvida, o que diz respeito ao problema da fixação da mulher dentro do lar. Então, para nós espiritistas, sabemos absolutamente que o espírito não tem sexo. Ora, ele anima um corpo masculino, ora um feminino, portanto, nada de discriminação. E este fato, por si mesmo, expressivo e jubiloso, evidencia de maneira incontestável a influência da nossa doutrina nos surtos de progresso que assinalam, na atualidade, as conquistas humanas, influência segura e benéfica, proveitosa e construtiva. Então, nós louvamos todo esse avanço aí da mulher ao longo dos séculos, né? Hoje ela tem voz ativa, assume funções brilhantes, né? Superando inclusive os homens. Já os movimentos feministas têm se revelado inoperantes, pelo menos até hoje, uma vez que não conseguiram incutir na mulher a compreensão sublime da tarefa que lhe cabe na preparação da humanidade do porvir.
Nada de extremismo, né? Nem machismo, nem feminismo. Não necessitamos disso. A verdade insofismável é que os lares se estão esvaziando na mesma proporção em que os clubes se tornam cada dia mais frequentados. Fato, né? Incontestável. Aquelas famílias numerosas do passado cederam lugar a casais com um filho só, 2, enquanto, né, os ambientes das festividades humanas estão cada vez mais frequentados. Enquanto a música sem inspiração, a dança, a bebida e o jogo vão consumindo a saúde e o dinheiro, o bom ânimo e a confiança de casais invigilantes, milhares de crianças de todas as idades, órfãos de pais vivos, necessitadas de carinho e assistência, permanecem nos lares sob a guarda de auxiliares nem sempre dedicadas. Então os filhos são relegados a terceiros. Ou seja, o pai e a mãe não têm tempo, porque ambos trabalham, depois vão para curtir, como dizem, e as crianças ficam entregues aos serviçais, nem sempre muito bons, né? Existem aqueles dedicados, mas também aqueles que são deseducadores, que estão interessados apenas no dinheiro. Automaticamente vai ser um jovem revoltado no futuro. Não teve o apoio moral dos pais, a não ser o conforto material. Em outros casos, os adolescentes acompanham os genitores aos clubes ou buscam eles próprios ambientes onde esperam e procuram esvaziar, noite adentro, a taça do prazer e da ilusão. É tão absurdo, né? Quando você vê casais, por exemplo, que o pai ou a mãe dá um copinho de cerveja para uma criança de 4, 5 anos experimentar. Olha, não faça isso desde cedo, pelo amor de Deus. Embora Paulo de Tarso, traçando diretrizes sobre a estabilidade da família, recomende aos coríntios que cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Isto é, a mulher no lar, educando e assistindo os filhos, e o homem nos deveres inerentes à sua própria natureza. Na atualidade é que, enquanto os lares se despovoam, os clubes se repletam. Deslumbrada por mirabolantes slogans de reivindicações de toda sorte, vai a mulher se deixando conduzir pouco a pouco pela estrada do superficialismo, esquecida lastimavelmente de que a mais importante reivindicação que poderia fazer seria a de continuar reinando soberana em seu próprio lar. Existem algumas exceções, sem dúvidas. Pelo menos já vi várias entrevistas com atores famosos, atrizes famosas que deixaram um período, por exemplo, de participar de telenovelas e tal, para dedicar ao filho recém-nascido. Médicas, enfim, que naquele período fica um tempo afastado da sua profissão para dedicar, né, intensamente ao futuro reencarnante. O que é muito louvável, né? Que isso é importante para a criança. Não reconhecemos postulação mais sublime, mais grandiosa para a mulher, esposa e mãe, companheira do seu companheiro, educadora dos seus filhos. A importância da mãe no lar é primordial em todos os sentidos. Se a escola instrui, o coração materno educa. É o porto seguro dos filhos, né? Então a mãe é um ser muito abençoado. A maternidade é algo divino, né? Duas realidades, portanto, se afirma. Primeira, o despovoamento dos lares, como já citamos, com os naturais e compreensíveis perigos à estabilidade do instituto doméstico. E o segundo, o rápido crescimento dos cassinos e boates, onde futilidades e vinho fazem parelha com a desconfiança e a sedução na vertiginosa corrida contra o mais rápido aluimento dos sagrados alicerces da família. Então, a família vai se relegando a segundo plano, né? Já visto que existem algumas teorias aí, alguns sistemas, né, que tentam de todas as formas destruir as famílias tradicionais. A mulher contemporânea, especialmente nos chamados meios civilizados, procura ajustar-se por esnobismo ou ingenuidade ao falso conceito do modernismo ou modernice. Começa a perder assim, sem que o perceba, como uma pessoa que se embriaga à força de pequeninos e sucessivos goles. O gosto pelo lar, a satisfação de ser a companheira dos seus filhos. Uma coisa que a mulher copiou muito dos homens nos últimos tempos são os vícios, né? O que era comum
aos homens de algumas décadas atrás, o cigarro nos lábios e o gole da bebida, hoje se tornou comum, né, também para as mulheres, infelizmente, né? Quantas jovens que você vê embriagada ainda na sua adolescência e às vezes na frente dos próprios filhos. Isso 3, 4 décadas, 5 décadas atrás, só aos homens, né, esse triste vício. O ambiente requintado dos clubes alegra-lhe mais o coração do que a simplicidade. O recato do santuário doméstico, onde se plasmam os caracteres de onde partem o mais incerto dos incertos destinos, os futuros cidadãos do mundo. Então veja só a responsabilidade de um pai, de uma mãe, porque nós temos que colocar os filhos no caminho do bem. Esse é o nosso objetivo, a nossa principal missão como pais, né? E isso vai ser nos cobrado mais adiante, né? Se formos pais relapsos, por exemplo, vamos responder por isso, certamente. Cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Ó, a mulher foi chamada para o lar. Bom, aí nós vamos entender, né, que o mundo moderno, por tantas coisas que começaram a acontecer, houve necessidade da mulher sair para ir ganhar pão também para dividir com o marido a manutenção do lar. Mas a gente tem que ver o seguinte: sendo mãe ou sendo pai, nós temos que lembrar que quando nós reencarnamos, nós temos uma missão que nos fazer crescer espiritualmente. E no momento em que se programa, ou não programado, vamos dizer assim, mas que se assume a responsabilidade de ser pai e mãe, não é por acaso. O acaso, ele não existe. Então o que a gente sabe é o seguinte: para uma criança reencarnar num seio de uma família, não é assim, vou nascer naquela família. Não, há todo um preparo. E o que acontece na realidade é que pai e mãe são consultados na espiritualidade para saber se aceita aquele reencarnante. Então, como é que acontece isso? Você vai dormir, seu corpo está lá, você sai em espírito ligado ao cordão de prata e vai a uma reunião, vamos dizer assim, onde estará o pai, estará a mãe, estará o reencarnante, que pode ser desafeto de outras vidas ou um afeto de outras vidas. Mas naquele momento, naquela reunião, vai se acertar se o pai e a mãe aceitam aquele reencarnante, porque nada é imposto. Nós temos o nosso livre-arbítrio e Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Então, nesta reunião informal, vamos dizer assim, ou formal, que aí foi chamado pai e mãe, então, nesse momento, se pergunta ao pai e mãe se vão aceitar aquele reencarnante. Então, naquele momento daquela reunião, é que vão se acertar se realmente vai haver a possibilidade daquele reencarnante nascer naquele lar, né? Porque ele tem necessidade, tem ligações kármicas, ou do bem, ou de alguma coisa do mal que aconteceu. Mas no momento em que o pai e a mãe, né, eles assumem essa responsabilidade, vai ser cobrado no final da reencarnação dele: o que fizeste com os filhos que deixei à tua guarda? Esse momento que a gente está falando sobre esse assunto, a mulher no lar. A mãe tem um papel fundamental, o pai também, mas a mãe como era antigamente, né? Quando eu era pequena, minha mãe que estava conosco, o pai ia trabalhar. Então a gente às vezes, no meu caso, só via nosso pai final de semana, porque casal iniciando o trabalho, meu pai fazia serão, né? Para poder manter, eram 3 filhos. Então o que a gente vê, a mãe, ela tem aquele contato maior com o filho no início, como o Pedrosa falou. Algumas mães até de artistas e médicas têm essa noção bem clara da responsabilidade. Então, se puderem ficar o mais tempo possível com seus filhos, é dali que vai vir a educação. Porque nos tempos de hoje, muitas vezes, as pessoas querem
colocar a responsabilidade da educação na escola. Não, a educação é no lar. Eu acho que eu já comentei uma vez que eu dava aula lá no Rio, no supletivo, para minhas alunas vinham já cansadas, né, à noite para estudar. E aí, muitas vezes eu tinha a oportunidade, forçava a oportunidade de conversar com elas, né, sobre como elas agiam com os filhos. Ah, professora, eu já venho cansada e às vezes meus filhos só tenho tempo para fazer, ainda tenho que fazer algumas coisas dentro de casa e aí não dou atenção. Aí eu conversava com elas e dizia, não, você tem a responsabilidade, não sem tocar em espiritismo nem nada. É o que a gente usava com elas da lógica. Você aceitou ser mãe. Seu filho é sua responsabilidade. Então, mesmo que você esteja cansada, dê atenção aos seus filhos. Um pouco que seja, porque eles precisam sentir a sua atenção, o seu amor, o seu carinho. Aconchega o filho perto de você e conversa. O que você fez hoje? O que você fez na escola? Olha algum trabalhinho, olha um desenho, elogia. Isso é fundamental. Se a gente for ver aquelas crianças que às vezes aprontam na escola, é porque elas sabem que naquele momento que a direção da escola vai chamar o pai e mãe, naquele momento o pai e mãe vão parar tudo para escutar alguma coisa sobre ele. Então, psicologicamente, eles agem assim para que o pai e a mãe tenham aquele minuto para dar atenção. Né? Tem uma historinha que a gente às vezes conta, né? Um menino sempre chamando pai era advogado. Pai queria conversar, e daqui a pouco, aí um dia ele virou para ele e disse assim, quanto você cobra uma consulta para que eu vou ver se eu tenho dinheiro no meu cofrinho para você me dar uma hora de atenção? É isso que a gente tem que entender. Então, a mulher foi para o trabalho, ótimo, tem que ser, mas a atenção tem que ser dada para o filho. Que estavam falando aqui, né, o Pedro falando sobre os clubes, que agora você pode até ir no clube, fica junto com o seu filho, ele vai fazer uma natação, ele vai fazer alguma coisa e você está junto dele, entendeu? Faça jogos no final de semana com ele, passeia com ele, vai e aproveitando aquele momento de estar junto, vai educando. Você vai educando a criança, vê alguma coisa errada, isso não se faz. É uma educação informal, que às vezes funciona muito mais do que a educação formal. Então, a mulher teve que trabalhar? Teve, mas ela não pode se deixar a sua função. A mesma coisa o pai, eu estou falando no caso da mãe, que nós estamos analisando aqui a mulher. Então, o pai também tem que dar atenção para o filho. Trabalhou, coisa e tal, mas tem que ter aquele minutinho, né, do dia, a atenção, a conversa, perguntar o que ele fez na escola, se mostrar interessado. E nos momentos em que pode conversar, um final de semana, é o que eu falei, meu pai, a gente só ouvia domingo, sábado de noite ou domingo. Sábado a gente ficava em casa, fazia um jogo ou outro, e domingo era dedicado a nós. Então nós íamos passear em praia, íamos passear tudo junto. Então, a gente às vezes é bom falar das experiências nossas para abrir um leque de oportunidade para outras pessoas entenderem que você tem uma responsabilidade com o seu filho, sim. Seja mãe ou seja pai. E vai ser cobrado no final da sua reencarnação. O que fizeste com os filhos que te deixei à guarda, porque não nasceram por acaso. Você foi consultado e você assumiu. A mulher foi chamada para o lar, competindo e rivalizando com os homens. Inclusive alguns excessos, vai ela, contudo, se habituando fora de casa. Que eu falei, né? Posterga assim de maneira imperceptível o mais sublime e inalienável direito que o matrimônio e a maternidade edificante consegue: estar junto com seu filho, educando. Abre mão perigosamente do mais belo atributo com que Deus a investiu, que seja o de educar ela própria os filhos com a transferência. Ó infeliz e desnaturada transferência dessa divina atribuição às babás e auxiliares, muitas delas desprovidas de qualquer sentimento afetivo para com os entezinhos, as crianças, que a invigilância materna lhes põe nos braços, né? Então, só nos braços, porque muitas não têm nem para elas, nem para os seus filhos, né? Então, quem está responsável é você, pai e mãe.
Então você tem que administrar. Precisa da babá, precisa da auxiliar? Sim, mas você tem que estar atento a tudo aquilo que está ocorrendo na sua casa. Põe até uma TV para você, né, para você ver o que está acontecendo. Você tem que estar vigilante. Então abre mão a mulher maravilhada ante o brilho das reuniões sociais, da suprema aventura de acompanhar, muitas vezes com lágrimas e sacrifício, o desenvolvimento mental e moral dos filhos, de partilhar as tristezas e alegrias, sentires e anotar para corrigir os pequenos e grandes defeitos que pedem retificação. Enquanto é tempo, defeitos e anfractuosidades, ou seja, erros cujo preço no futuro pode ser a desgraça, o sofrimento, a miséria e o crime. Como eu falei ainda há pouco, quando eu dava aulas, aí muitas delas falavam assim: ah, professora, mas a TV deseduca. Aí você está vendo às vezes um programa que eu falava para elas, quando aparecer alguma coisa que não é pertinente à sua família, acontecer na sua família, chama atenção, olha, isso não é assim, o certo é assim. E aí você vai educando informalmente, que vai dar muito mais resultado do que você chegar e falar, não, faz isso. A minha mãe, ela foi muito reprimida na infância dela, uma infância antiga. Então, ela primou pelo seguinte, tudo que ela falava para nós que não podia, ela explicava por quê. Olha, não pode fazer assim, porque assim vai acontecer isso. E se você fizer assim, aí ela mostrava os dois lados, os dois caminhos. Ficava atenta para ver quais seriam as nossas escolhas. Mas ela já tinha dado um norte para nós, que não pode fazer isso, porque vai acontecer isso. É assim que a gente tem que educar, sem imposição. Os filhos aprendem muito mais. E você tem que também se primar pela sua educação. Exemplo, olha, não se tira nada da casa dos outros. Aí você vai na casa de uma pessoa, tira um souvenir. Ele vai fazer igual? Ah, você vai atravessar uma rua, você tem que olhar o sinal. Mas na hora que você está com pressa, você ensinou tudo, qual o sinal verde, onde que estava o vermelho, onde que atravessa. Mas na hora que você está com pressa, pega na mão da criança e atravessa no meio dos carros, é assim que ela vai atravessar. Então, é muito importante isso, a gente ver a nossa responsabilidade com os nossos filhos e que nós vamos nos educando também para educá-los através do exemplo. Não podemos abdicar disso, porque nós temos responsabilidade espiritual, como eu disse, e que vai ser cobrado de nós. Ou se nós, como acabamos de falar aqui, vai te trazer dor lá na frente porque você não educou. A mulher parece não ouvir a advertência do grande Paulo, permanecer naquilo para que foi chamada, permanecer como rainha do lar, sacerdotisa da família. É o que eu disse, a mulher tem que ir para trabalhar porque precisa, para manutenção do lar, mas não deixe de exercer seu papel de mãe. O tempo todo, em qualquer momento, você pode fazer isso sim. Fixar o elemento feminino no lar, evitando que este se esvazie por completo, fazendo compreender que é ele a primeira sociedade que a criança conhece e da qual participa, que é o lar. Eis a missão do Espiritismo na atualidade e sempre. Lembrando que Emmanuel disse que a caridade começa em casa. Então, muitas vezes as pessoas saem da sua casa para fazer caridade e deixam de fazer dentro. A pessoa é gentil lá fora, mas não é gentil dentro de casa. É carinhosa lá fora, mas não é carinhosa dentro de casa. Então nós temos que estar atentos para isso. Por isso a doutrina espírita traz para nós, né, os caminhos que nós temos que percorrer, como devemos fazer. Vamos errar? Vamos, somos sujeitos a erros, mas nós temos que ter a responsabilidade de procurar melhorar a cada instante. Então, missão grandiosa, inadiável, séria e divina. Existem mães em grande número, e isso não constitui novidade para ninguém, que nada sabem dos filhos, dos seus problemas, das suas necessidades, das suas deficiências. Gente, o que a gente fala é muito assim, o filho fica trancado no quarto, você nem sabe mais o que ele pensa, ninguém senta mais junto, não sabe o que ele pensa, está lá. Vigie o que os seus filhos veem no celular. Tem que vigiar, porque muitas coisas que estão acontecendo por invigilância dos pais, não quero interferir na educação, não quero ser isso, não sei, é seu dever, tá? Você vai educar e vai vigiar, porque Jesus nos falou bem claro, orai e vigiai, e vou orar muito pelos nossos filhos.
Mesmo isso é bem explicado. Vamos orar para os nossos filhos. Vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. À beira do desânimo. Há dias em que não queremos fazer nada. Acordamos um tanto para baixo. Não sabemos a razão. Tivemos sonhos ruins. Acordamos desorientados. Não dormimos bem. Há dias que parecem parados no tempo. Olhamos-nos no espelho e não vemos nada. Nada além de um rosto cansado, triste. São dias desafiadores, pois fazer as coisas sem vontade de fazê-las é verdadeira tortura. No entanto, esses são dias de autodescobrimento também. Por que nos sentimos assim? O que nos alterou dessa forma? Temos vivenciado muitos dias como este? Ou este é apenas uma exceção? A autoanálise precisa ser uma constante em nossas vidas. Não podemos deixar que as emoções tomem conta de nossa existência. Somos nós que temos as emoções, e não elas que nos têm. Dia ou outro de desânimo é até natural. Estamos em plena batalha e, por vezes, precisamos descansar. Porém, lembremos, o desânimo não pode tomar conta da nossa vida. Podemos senti-lo, acompanhá-lo de perto, cuidando como um bom médico que monitora seu paciente. Por mais dura que seja, a reencarnação é oportunidade singular, magnífica, conseguida após planejamento minucioso e cuidadoso por parte das leis maiores. Valorizá-la é lutar contra tudo aquilo que pode vir a sabotá-la e paralisá-la. Amarmos-nos em primeiro lugar, descobrindo-nos cada dia mais lúcidos e gratos por tudo. Os dias atuais nos colocarão diante de muitas beiras. À beira do desespero, à beira da cólera, à beira do desânimo e tudo o que com ele vem. Sábio é aquele que chega na beira, olha para o despenhadeiro, contempla o horizonte e pode dizer: eu fui o mais forte, sobrevivi mais um dia, cresci mais um dia. Logo estaremos de volta à pátria espiritual, todos nós. Alguns antes, alguns mais tarde. Não sabemos ao certo o dia da partida. Que o desânimo não nos roube um dia sequer até a chegada da grande hora do retorno. Quando nós observarmos a beira do desânimo, aceleremos o passo para a frente, proibindo-nos parar. Oremos, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Façamos algo de bom, além do cansaço em que nos vejamos. Leiamos uma página edificante que nos auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tentemos contato de pessoas cuja conversação nos melhore o clima espiritual. Procuremos um ambiente no qual nos seja possível ouvir palavras e instruções que nos enobreçam os pensamentos. Prestemos um favor, especialmente aquele favor que estejamos adiando. Visitemos um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as nossas. Atendamos às tarefas imediatas que esperam por nós e que nos impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guardemos a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas na aquisição de experiência. Também de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez suplicamos, Senhor, vosso amparo
a vossa fortaleza moral, para que prossigamos na nossa luta diária, passando por percalços necessários aos nossos aprendizados enquanto encarnados. Mas, Senhor, fortaleça-nos na fé, na esperança em dias melhores. Que sua paz esteja com todos, que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, que estejamos sempre atentos nas recomendações feitas por Jesus, orar e vigiar, e não deixemos de pedir a paz para nós, para o Brasil, para o mundo. Até um próximo programa. Boa noite para você, Isa, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.